Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre este documentário da Brasil Paralelo. Afinal, a Brasil Paralelo é uma grande parceira aqui da Linhagem Geek. Tem gente que acha que a Brasil Paralelo é dona do canal. Mas, já aproveitando o momento, a Linhagem Geek e a Brasil Paralelo são grandes parceiras. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento especial, alguns, no começo desse vídeo já, para Isa, que é a nossa grande ponto focal ali da Brasil Paralelo. A gente conversa com ela, a gente faz todos os alinhamentos. Então, Isa, muito obrigado aí pela confiança, pela parceria. E agradecer a todos os funcionários e colaboradores da Brasil Paralelo. Tem vários que eu fiz amizade quando a gente fez o programa da Copa do Mundo. Então, um grande abraço a todos os colaboradores da Brasil Paralelo. E parabéns por mais um belíssimo documentário com riqueza de informação, com riqueza de conteúdo histórico, com riqueza de entrevistas. As entrevistas são fantásticas. Eu montei aqui um resumo, óbvio. A gente não vai conversar sobre o episódio, sobre o documentário inteiro, porque não faz o menor sentido. A ideia é que vocês assistam, porque realmente é um belíssimo material. Então já aproveito aqui, já vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code aqui na tela. Se vocês assinarem qualquer plano da Brasil Paralelo, por exemplo, se vocês assinarem o plano mais básico, que é de R$19 mensais, vocês vão ter acesso ao documentário China na Sombra do Partido, inclusive os outros documentários que compõem esse arcabouço da história do comunismo. É muito bem feito, tudo tem muita qualidade, muita atenção do pessoal da Brasil Paralelo. Além disso, vocês vão ganhar também de bônus uma masterclass chamada O Preço da Hegemonia, que é uma aula liderada por Luciana Yeung, que é uma chinesa, e a sua família sofreu perseguição do Partido Comunista. Vocês vão ganhar também materiais complementares, vão ter acesso a todos os episódios da história do comunismo e acesso exclusivo a entrevistas completas. Volta aqui pra mim, Gui. Na história, aqui nos documentários, existem muitas entrevistas, só que vocês assinando, vocês vão ter acesso a muito mais material do que tem nos documentários. E além disso, vocês terão acesso aos filmes, aos originais BP, séries e programas da Brasil Paralelo. Então assim, galera, tudo isso por R$19 mensais, que é o plano mais básico. E já pra deixar até um gostinho em vocês, tá vindo mais documentário da Brasil Paralelo. Afinal, a Brasil Paralelo é uma máquina de produzir documentários, certo? Então teremos a história do exército, a história da igreja e muito mais. Então não perca tempo, link na descrição, QR Code na tela, 12 de R$19, você vai assistir todos esses documentários. Vamos conversar sobre o documentário China na Sombra do Partido. E aí, André, gostou? Os documentários da Brasil Paralelo são incríveis, né? São muito bem feitos, tecnicamente não tem o que dizer. Agora, é muito incrível, né, a gente assistir todas essas histórias, né, a gente tá falando desse grande material que a Brasil Paralelo fez sobre o comunismo, não só ali na China, mas porque se repete, a história é cíclica, né, vai se repetindo, e eu não entendo, porque muito é falado no documentário, mas eu considero o comunismo uma religião, porque você tá vendo na sua frente que não funciona, que tem todos esses problemas, só que mesmo assim você tem adeptos, inclusive de vários youtubers aqui, por isso que é importante você assistir esse documentário, porque tem uma turma jovem que acha que o Mao Tse Tung é maravilhoso, tem até quadrinho no cenário dele do Mao Tse Tung, né? Então a pessoa, ela não tem a menor noção, porque ela cai também na narrativa do partido, né? Do grande partido comunista. Então é muito interessante também ver a trajetória da China, como a China se desenvolveu tão rápido e é uma das grandes potências, ou a grande potência econômica mundial hoje em dia. Então é um documentário muito rico, com muito detalhe, história de verdade, né? Não é narrativa, existe uma diferença, né? E é muito... Por exemplo, tem muita coisa que eu não sabia, né, lá da China, do Mao Tse Tung, inclusive depois que o Mao Tse Tung, ele faleceu em... 82. Não, ele faleceu em 76. 76? Ele faleceu em 76. 76, que foi aonde o Deng Xiaoping assumiu. Aí você vê que o Deng Xiaoping,
Ele que planejou a China de hoje em dia, né? Exatamente. E aí é aquele grande paradoxo, né? Porque o Deng Xiaoping, ele seguiu a cartilha do Mao Tse Tung, mas ele introduziu... Ele abriu o comércio. Exatamente. Ele Quer usou dizer- uma estratégia capitalista, né? Quer dizer, eu vou fazer o comunismo, mas eu preciso abrir um pouquinho de... O comunismo, para ele ser perfeito, eu preciso de um pouquinho de capitalismo, senão não dá certo. E aí você cria esse paradoxo absurdo, porque hoje a China é um partido comunista ali, é o mesmo partido comunista que lidera, que move o país, mas é a maior economia, uma das maiores economias. É Aí a você segunda tem... maior economia do mundo. E aí você tem esse paradoxo, né? Você tem esse paradoxo de, pô, como é que o comunismo tem uma economia, porque o comunismo ele é fechado, ele não abre pro comércio porque ele é contra o capitalismo, ele mesmo se bastaria. E aí você tem essa China, o resultado dessa China, desse partido comunista. Então tem muita curiosidade interessante, imagens fortes, imagens bem fortes no documentário. E, cara, eu adorei. Tem histórias excelentes. E eu recomendo que você assista, justamente para quem gosta dessa parte histórica, de discutir, ter mais embasamento e saber a verdadeira história, né? Acho que é o mais importante de tudo, é saber a verdadeira história, o que aconteceu, qual foi a trajetória da China. Bom, então eu quero também parabenizar o João Truzzi, grande parceiro que trabalhou comigo também ali na época da Copa do Mundo, e um excelente cantor. Ele foi roteirista dos documentários do comunismo e é legal como esse episódio da China, ele tem uma ordem cronológica muito simples de você entender, muito bem pontuado, tem a timeline apresentando os períodos, o grande poder de influência, de controle e de liderança do Mao Tse Tung, isso a gente não pode negar, né? O Mao Tse Tung, ele é praticamente Jesus Cristo na China. É o Por culto, quê? né? É o culto. Porque foi construído pra ele ser dessa forma. E quem pensasse o contrário... Não muda, você vê? pertencia à classe negra. Porque tem um momento do documentário que, pra mim, é um dos melhores momentos desse documentário. Da Revolução? Que é a hora que entra a Revolução Cultural. Como eu tinha conversado com o André, a gente não vai contar o documentário todo, porque vocês precisam assistir, é importante. Mas eu acho que vale a gente trocar uma ideia especificamente sobre essa parte. Porque aqui o nosso contexto, né, do nosso canal é falar sobre cultura, a gente gosta disso. E a Revolução Cultural, a primeira, né, que foi de 1966 a 1976, é aonde a gente viu uma grande perseguição em quem não concordava com o modelo do Partido Comunista Chinês. E aí a Brasil Paralelo, de uma forma muito inteligente, traz depoimento de 2 chinesas. E galera, o depoimento delas é pesadíssimo. Depoimento de 2 chinesas que viveram o drama. Exatamente. Com a família ali no lugar de fala. Isso. Lugar de fala, que vocês gostam muito, elas tiveram ali a família vivendo esse momento da Revolução Cultural. E você nota um padrão, né? É interessantíssimo, eu gosto dessa história porque é um padrão, assim como a Lacrate. A Lacrate, ela é um padrão. A gente começa de tanto assistir, ela é um padrão. E o comunismo não é diferente. Você nota um padrão. Aquele que não acredita na seita comunista, ele é o herege. E o que acontece com o herege? Ele tem que ser queimado. Ele tem que ser dizimado, ele tem que acabar com a existência da pessoa, né? Você vê que até as práticas, né, e as falas, elas parecem com muitas pessoas que não fazem ideia do que aconteceu na China e são comunistas, são socialistas nos dias de hoje na internet, né? Acabar com aqueles que tem que ser exterminados da face da terra. Eu lembrei na hora. Acabar com a linha da vida. Aí você vê e fala, pô, da onde... E o curioso, eu acho que o incrível do comunismo, ele é isso. A pessoa, ela não faz ideia da história, mas ela age, ela nunca abriu o Manifesto Comunista do Marx, não leu nenhuma obra comunista, mas ela segue perfeitamente os mandamentos sem saber. Isso eu acho mais incrível, porque quando a gente fala da seita, tô falando bastante de seita porque quando a gente fala da seita woke, é a mesma coisa. Quando a gente traz o nosso argumento contrário, o que acontece? Nós somos aquelas pessoas que tem que ser exterminadas.
Porque a gente tá indo contra a ideologia, a crença dessas pessoas. E isso é muito interessante. Inclusive tem até influenciador de esquerda falando: esses nerdolas, eles só querem argumentar. Mas é. Porque o maior inimigo do comunismo é a verdade. E a partir do momento... Por isso que eles sempre querem controlar tudo. Exato. Querem controlar a rede social, querem controlar o que você fala, o vocabulário. Então você precisa ser muito bem controlado para estar nesse projeto absurdamente utópico. Você precisa ser muito controlado. Você não pode falar o que você pensa. Você tem que ser adepto, você tem que se ajoelhar para o grande partido, porque no final de contas, o grande partido vai tomar conta. Então, você não pode ser contra o partido, porque se você é contra o partido, acontece coisas maravilhosas, né? Complementando isso que o André trouxe, eu selecionei aqui uma parte dos relatos das chinesas para vocês entenderem como é que é feito uma lavagem cerebral. A doutrinação clássica. Uma doutrinação direto aonde? Nas escolas. Tem que começar ali, tem que começar com a criançada, certo? Veja só, elas disseram que nas escolas chinesas, eles ensinavam que o capitalismo é ruim, que o Partido Comunista salvou todos os chineses da pobreza, que Taiwan tinha que ser libertado, que os Estados Unidos eram um país imperialista, que o presidente Mao Tse-tung era o líder supremo. O ensino básico era que o Partido Comunista Chinês era o salvador de todas as pessoas, que as crianças não eram filhas de seus pais, mas sim filhos do partido, que todas as crianças eram filhas do presidente Mao Tse-tung. E qual foi uma das grandes consequências desse modelo de ensino? Muitas crianças passaram a rejeitar os seus pais, e assim atingindo o grande objetivo de destruir os laços familiares. Não existia religião, não existia um Deus, não existiam laços familiares, só restava acreditar no partido, no seu líder e no comunismo. Porque Mao Tse-tung vira Deus. Quando você tira esse ataque ao cristianismo, é muito interessante a gente observar. A partir do momento que você tira o cristianismo da jogada, você tem um terreno muito livre. E aí, naturalmente, como você tem a ausência da religião, do cristianismo, você tem um território muito fértil e um homem vai querer ser o Deus. É normal, isso é do ser humano. Vai ter o cara que vai querer o poder de qualquer forma e ele vai se colocar como Deus. Porque o Mao Tse-tung, toda a história do comunismo é isso. Você tira o cristianismo e o líder sempre é cultuado. Sempre muitas imagens, ele tem que ser adorado, ele procura isso. E é lógico que ele faz tudo isso na base do medo. Como no caso do Mao Tse-tung, a base de troca do medo era o alimento. Porque se você não tivesse... não era simplesmente, eu não gosto aí do comunismo, tô de boa. Não, porque de acordo com a sua educação e bons modos, para com o partido, sua devoção para o partido, a moeda de troca era o alimento. E sem comida, galera, é muito complicado. Comida, todo mundo precisa comer. Então essa era a grande moeda de troca do Mao Tse-tung. Então, dependendo se você é um cara que consegue colher muito bem a lavoura ali, consegue bom trabalho na indústria, você era compensado pela comida. Então, a comida era a forma de chantagem. Exatamente. E aí, por isso que você tem os historiadores com estimativas de praticamente aproximadamente 45 milhões de pessoas morreram de fome. Aí uns falam 30, outros 45, outros 60. Aí você tem essas estimativas, mas é um massacre. E aí, onde o comunismo passa, você tem um massacre. E aí você começa a ver um padrão. Pô, tudo bem, a fome é um padrão, né? Você vê lá em Cuba, aí você vê na Venezuela, você vê na Argentina, no governo anterior, você vê um padrão dos que dizem socialistas comunistas, é o mesmo padrão. E o interessante é que mesmo com toda essa história gigantesca, desde 1848, colhendo história, ainda tem um monte de gente. Quando você falou os mandamentos aqui, que o capitalismo é ruim e tal, são os socialistas de iPhone, do Twitter. Eles são assim.
É a mesma cartilha, desde Mao Tse Tung. Eles pensam igual o Partido Comunista Chinês. Aí você fala, meu, como é que pode o cara, sei lá, o cara aqui do Tatuapé pensa igual o Mao, segue religiosamente os mandamentos do Mao Tse Tung? Porque existe uma grande engenharia na qual isso está sendo exportado na cultura pop e a gente denuncia aqui. Grande parte da questão da lacrate que a gente fala é que o objetivo é esse aqui. Exatamente. O objetivo é chegar nisso aqui, galera. Não adianta querer achar que não é. O objetivo é esse, porque você usa... Porque no marxismo, no comunismo, o idiota ele é muito importante. O idiota tem um papel fundamental. Entendeu? Então aí, por isso que eles chamam de... O Lenin chamava de idiota útil. Porque ele é muito útil, é ótimo. Porque ele não questiona muito, porque ele é idiota. Então ele é uma manada. Então eu pego uma manada, abre o caminho pra mim, depois eu decido o que eu faço. Porque os comunistas, os que eles mais mataram são os próprios comunistas. Aqueles que acreditaram na ditadura do proletariado. Então, é um documentário que é bem, como o Gabriel falou, bem direto, bem sim. Não é difícil de entender, não. Não é difícil de entender. Porque algumas pessoas falam, não, alguns acreditam no comunismo porque é muito difícil entender a história do que o Marx escreveu, a interpretação, porque aí tem a frase, né? Ninguém fez o comunismo como Marx pensou. Tá todo mundo errado. As 500 mil tentativas que tiveram no mundo, todo mundo errou. Aí a desculpa é essa. Não, mas esse aí não é o comunismo. O comunismo é outra coisa. Todo mundo entende errado o comunismo. Todo mundo entende errado. Aí sempre... Porque aí abre espaço para o outro vir e falar, olha só, eu vou fazer o comunismo certo. Então é esse loop infinito que eu oro a Deus para um dia acabar. E para complementar as palavras do André em relação à questão do massacre comunista... que a gente sabe, porque nós temos acesso à verdadeira verdade, vamos dizer assim, me perdoem a redundância. Na China, os livros e os ensinamentos são apenas o que o Partido Comunista quer. As chinesas, elas falaram que o Partido Comunista Chinês, eles têm a sua própria versão da história e é só essa versão que vale. E aí, olha só, é ensinado para as crianças que as mortes que aconteceram ao longo da implantação de todo o regime comunista na China não foi culpa do comunismo, mas sim foi culpa de desastre natural, isso, inundações e chuvas. Isso. Essa é a culpa. É igual o filme do tubarão da Netflix. Ele ficou grande e agressivo por causa de mudança climática. Simples assim. Você falou no começo, né, que a maioria dos influenciadores de esquerda chegam e falam, né, a Brasil Paralelo é dona da linhagem geek. Como você falou, a gente tem parceria. Mas você vê que só a Brasil Paralelo é um meio de comunicação que é mais à direita, eles ficam indignados. Eles têm toda a mídia, eles têm toda a universidade, eles têm investidores de fora, bilionários de fora que ficam priorizando as pautas deles. Você tem o meio artístico inteiro, você tem a educação inteira, você tem a classe política, a hegemonia dominante, o identitarismo, o politicamente correto, o ambientalismo autoritário. Você tem tudo isso, todos os canais de televisão. Aí tem à direita é um chilique. Não pode ter por quê? Porque é o mesmo pensamento aqui, não pode ter uma via fora. Tem que estar tudo aqui de acordo com o partido. Olha que coisa louca, porque essa turma aí não lê absolutamente nada. Só lê o Cebolinha. E nem quando tem balão. Não gosta quando tem balão, reclama. Tem que ler. Então assim, é inacreditável isso. E outra coisa que eu lembrei vendo no documentário, que fala da questão das classes, né? E uma das coisas, um dos termos que estão surgindo é conscientização de classe. Que é o seguinte, você tem que ser consciente em classe. Você tem que saber qual classe você é, com qual classe a pessoa é que você tá falando, que você tá juntando. E isso também vem da China. É incrível isso. Não só da China, né? Mas da base do comunismo, que é a guerra de classe, que a gente tanto fala aqui. Então, essa questão, você vê que o vocabulário, tudo é a respeito do regime. E a autoridade, o autoritarismo dessa turma é exatamente, eles não suportam o contraditório, que é a verdadeira essência do comunismo. Vocês não suportam o contraditório.
Se vocês pudessem, vocês fariam a mesma coisa que os líderes que vocês amam fariam. Ou então vocês estão lendo história errada. Vocês estão lendo história errada. Então é um documentário bem chocante pra quem ainda não tá acostumado e mostra bastante da China. Eu acho que é importante a gente estudar um pouco da China, porque a China é um player mundial importantíssimo hoje em dia. Exatamente. Então, e tem o seu bloco ali, então é muito interessante esse documentário e vale a pena assistir. Pra concluir, galera, olha só, no link na descrição e nesse QR Code que tá aparecendo aqui, você já assina a Brasil Paralelo. Assinando o plano básico de R$19, você vai ter acesso a este documentário e todos os bônus. Todos os documentários envolvendo a história do comunismo, masterclass, entrevistas exclusivas, acesso aos filmes, aos originais da BP e os próximos documentários, tá? É uma parceria da Linhagem Geek com a Brasil Paralelo. Olha só, pra concluir, a China hoje já tem a maior marinha do mundo. A China tem o maior número de soldados. Ela lidera o desenvolvimento de diversas inteligências artificiais, já conta com 98 milhões de membros do Partido Comunista, eles têm um exército de hackers, o gigante asiático vem expandindo a sua influência e hoje a China, ela é o segundo maior PIB do mundo. É só lembrar que o Xi Jinping foi reeleito lá na China. Tem aproximadamente 3 mil pessoas do partido. Ele foi eleito por unanimidade. 3 mil votos unânimes. É uma grande coincidência. Aliás, tudo, né, do comunismo é uma grande coincidência, né? Você tem vários padrões iguais, mas o grande problema é a teoria da conspiração. O grande inimigo é os Estados Unidos. O imperialismo realmente atrapalha, né? Atrapalha. É o americano e também... A culpa também é da galera que não entendeu realmente o que Marx queria. Então, abriu espaço para aquela desculpinha. Não. Um dia veremos o comunismo puro. Esse é o meu maior medo. Muito bom, senhoras e senhores. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu preciso só fazer um acréscimo aqui. A dublagem do documentário é excelente. Vários dubladores clássicos. Teve uma hora lá que eu achei que eu tava vendo Cavaleiro do Zodíaco. Olha só, eu peguei a lista de alguns, tá? Gilberto Baroli, Fábio Moura, que faz o Shuro de Capricórnio, Luiz Antônio Lobuê, que faz o Aior e o Piccolo, Ronaldo Artinic, que é o Aldebaran, e também o Walter Cruz, um belíssimo dublador que faz o Dr. Nausardan, do Quilos Mortais, que minha esposa adora assistir, inclusive ela deve estar assistindo agora. Parabéns mais uma vez, Brasil Paralelo, pelo excelente documentário, pela produção e obrigado novamente pela oportunidade e pela parceria. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal, assinem a Brasil Paralelo e até o próximo vídeo.